aqui pra nos divertir com ela, a rainha da porra toda, minha gêmea de aniversário, o amor do Brasil, Xuxa Meneghel! Mais palmas, eu quero mais. Eu quero mais. Hoje vocês, meus papoluchos, serão meus papochuchos. Minha gente, vamos abrir essa conversa com um fato inegável. Em algum momento, todo mundo do Brasil queria ou ser a Xuxa, ou casar com a Xuxa, ou ter tudo igual a Xuxa, ou dançar que nem a Xuxa, ou vestir, ou falar, ou dar a gargalhada. Ela é rainha, minha gente. Obrigada, mas como é que será que isso batia na própria Xuxa? Por que além de admirar, a gente quer ser, quer virar os nossos ídolos? O que representar tanto representa para você? Pro bem e pro mal? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é muito medo. Medo de decepcionar as pessoas, porque eu sou um ser humano. Claro. Erro, né? Pra caramba, vou errar. E aí eu acho que as pessoas colocarem no teu colo uma responsabilidade tão grande como essa, tipo assim, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer as coisas igual a ela. Isso dá muito medo, dá muito Sempre medo. teve ou Não, eu depois? sempre tive. Tanto é que quando eu terminava um show e que eu via as pessoas... Eu me lembro dessa cena, que sempre que eu saía, assim, ou da nave, ou de um X, eu fazia assim, ó, e as pessoas iam desmaiando, caindo na frente, sabe? Era um negócio meio... Porque eu queria fazer a coreografia, depende, sabe? Tipo assim, fazer alguma coisa, eu via as pessoas desmaiando. Isso, pra mim, mexia muito comigo. Eu saía dali e eu falava, caramba, eu não sou nada disso que as pessoas estão... Onde as pessoas me colocaram, onde as pessoas me colocavam, sabe? Lógico, a gente sabe quem é, quais defeitos a gente tem, a gente sabe quem a gente é. Pois é, e muitos, né? Claro. E eu apesar de sendo ariana, a gente fala que a gente não erra, a gente se equivoca, né? Mas eu sei o quanto eu tenho de defeito e erros e tal, e isso me doía muito, eu ver as pessoas me colocando num lugar, tipo, a santa, que não erra, a perfeita. Caraca, estou longe de ser isso daí. Tanto é que hoje, quando eu falo qualquer coisa que meio que decepciona as pessoas, por exemplo, falar um palavrão ou falar sobre sexo, as pessoas, nossa, eu não imaginava que ela falava sobre isso, eu não imaginava que ela sentia isso, eu não imaginava que ela fazia isso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então, ainda tem essa coisa das pessoas, obviamente tem muito menos, mas naquela época, muito mais. E eu vi hoje uma pessoa falando assim, a Xuxa entrava na nave e saía da nave e não ia muito nos lugares, as pessoas não deixavam muito saber dela. Eu falei, gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Não é que eu entrava na nave, saía da nave e ninguém sabia da minha vida, eu trabalhava muito. Exato, você está me contando. Não dava para ir para um barzinho, não dava para ir para uma festinha, não dava para as pessoas baterem papo comigo. Então, tornou uma coisa do lado dela, tipo assim, nossa, ela não é... ninguém toca nela, ninguém chega perto dela. Não é isso, que eu trabalhava, que ralava demais. Tinha os defeitos que tinha uma menina de 20 anos, entendeu? De 20, eu falava muito errado, pensava as coisas. E a gente estava numa época, os anos 80, que tinha muita coisa incorreta de a gente colocar para hoje, sabe? Mas eu acho que as pessoas fizeram mais coisas erradas comigo do que eu com elas, entendeu? Ainda mais quando hoje eu posso colocar nome para isso. Eu posso dizer que eu sofri muito abuso de poder, muito abuso de confiança, assédio moral. E eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas ainda vendo e ouvindo tudo isso e ainda passam a mão na cabeça de abusadores e falam, mas ela estava certa, se eu não fizesse isso, você não chegaria onde você chegou. Ah, rola isso? Rola. Isso é muito chato eu ouvir, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm que saber o seguinte, ninguém tem que... Não precisa abusar de ninguém para fazer ninguém. Erro é erro, em qualquer época, entendeu? Bom. Eu acho que você não precisa educar uma criança gritando, batendo, em parte nenhuma. Apesar que muita gente acha que educar tem que ser assim, eu não concordo com isso. E eu acho que você não precisa trabalhar com ninguém que grite com você, com berre com você, que te coloque lá embaixo. E então eu acho que... E a gente passou por uma fase, os anos 80, os anos 90... Vocês sabem disso, eu acho que as pessoas que trabalham na televisão sabem que muitos diretores falavam assim, gritando e tal. Tinha romantizado essa questão de ser bruto mesmo. Então, essa palavra bem bacana que você usou. Romantizar um abusador não é bacana, entendeu? Ninguém tem que fazer isso. Eu acho que as pessoas podem até dizer, puxa, mas ou era uma mulher, ou era um homem, ou era um cara jovem, ou era um cara muito mais velho, que já estava acostumado a isso. Não arrume
uma desculpa. Você não pode romantizar uma coisa errada. Então, eu acho que erraram mais comigo do que eu. E eu acho que o meu maior erro foi eu deixar que tudo isso acontecesse, sabe? Não, não é um erro, não. Inclusive, a vítima não tem nenhum tipo de... Eu concordo com você. Sim, mas eu também não quero só me vitimizar, porque ninguém começou assim de uma hora para outra. Já chegavam botando o dedo na minha cara. E elas iam aos pouquinhos, e eu ia deixando. Eu ia Mas essa é a característica do abusador. Ele vai devagar, aos pouquinhos. Esse começo de programa com a Xuxa foi uma espécie assim de aula magna do que é uma relação muito característica do nosso tempo, né? Que é a coisa da idolatria, né? Porque a partir de um certo momento do século XX, com a invenção da televisão, o que a gente passa a ter é a multiplicação da imagem de um indivíduo. Essa coisa de a imagem de uma pessoa ser multiplicada em escala industrial, isso fez surgir um tipo de relação entre o chamado ídolo e o fã, que é uma coisa que não tem precedente na história da humanidade, né? E daí surgem muitas coisas, assim, tanto como o ídolo se sente. A Xuxa falou muito aqui sobre o que é um tema clássico, assim, na história da literatura, por exemplo, que é a solidão do poder, né? Porque não tem ninguém à sua altura. É difícil chegar a você, ninguém vê você como um par, se torna inacessível, portanto, completamente solitária. Você é vista como uma pessoa que tem tudo. E você, de fato, tem tudo, mas talvez falte a você, naquele momento, aquilo que é mais essencial, que é o mais simples, e que as pessoas que não têm nada, entretanto, têm. Então, é um contrassenso completo. É um contrassenso total. E, ao mesmo tempo, olha só que coisa interessante. Ídolo... Etimologia? Etimologia. Eu quis. Vem do grego eidos, que significa imagem. Então, assim, eu entendo que, por outro lado, se a gente entende a palavra responsabilidade num sentido mais amplo, de cuidado e atenção, aí sim, considero que qualquer pessoa, qualquer ser humano deve ter responsabilidade para com o outro próximo e para com a coletividade, né? No sentido de cuidado. Uma pessoa do tamanho da Xuxa, um grande ídolo de massas, eu acho que é importante que tenha consciência do que a sua fala, a sua ação produz de efeitos. Mas aí é necessário que eu mesmo tenha cuidado ao falar isso, porque esse cuidado da parte dela ou de qualquer um não pode ser um cuidado tal que te prive de viver, que te prive de falar o que você pensa. Então, acho que você tem que ser responsável no sentido de ter cuidado e ter atenção. Mas, ao mesmo tempo, é muito delicado, porque você não pode deixar de falar as coisas que você pensa, de agir como você quer, porque determinada pessoa pode entender isso de outra maneira e agir de uma maneira a se prejudicar. Você pode ser responsável pelo que você é, não pelo que o outro quer que você seja ou projeta que você seja. Isso jamais. Por isso que a Xuxa, desculpa, Xuxa, última coisa, assim, esse negócio, o João me conhece, né? E uma das coisas que eu mais abomino é quando a pessoa fala para mim, você me decepcionou. Ora, eu nunca combinei nada com você, entendeu? Então, assim, se eu fosse te decepcionar, o problema é seu. É o que eu sempre falo, porque é uma estratégia de controle. A pessoa exalta você por certas qualidades que, na verdade, interessam a ela. E tenta controlar a sua vida para você corresponder àquelas qualidades. Não estou falando que aconteceu com você. Não, mas deve ter acontecido muitas vezes. Acontecido. Muitas então, vezes. Isso é um Talvez perigo. Não todo o tempo, mas sim. No momento em que deitava a cabeça no travesseiro, você tinha vontade de não ser a Xuxa? Vou te contar, João, uma coisa para vocês, que uma vez eu senti muita vontade quando eu vi que eu não tinha ninguém. Porque ninguém chegava perto de mim, né? Eu digo realmente para namorar. Tinha que passar por um crivo muito grande da Marlene, que trabalhava comigo. Ela escolhia homens, assim, tinha que ser homem famoso, homem com grana, porque achava que daí não ia pegar minha grana, não ia pegar minha fama, sei lá o quê. Então, nisso, os homens, eu nem sabia disso. Quando eu via, estavam tão embarreirados, e as poucas vezes que eu vi que embarreiravam, eu deixava. Então, eu fui uma idiota nisso. Mas, então, uma vez, eu estava passando na rua, eu me lembro dessa cena, assim, como se fosse hoje. Era uma van, a gente estava vindo de uma coisa, saindo de um show, do negócio, e eu passei, o vidro escuro, eu passei por um lugar, não era van, era um micro-ônibus. Eu passei por um ponto de ônibus e tinha uma menina muito simples, com uma roupa muito simples, e um cara agarrado nela, também simples, mas beijava ela com tanta vontade, agarrava ela com tanta vontade.
Eu olhei aquela cena, eu senti muita inveja. Sei. Eu queria Aquela muito estar... liberdade. Eu queria muito estar no lugar daquela pessoa, que não tinha, acredito eu, nada que eu tinha para oferecer, mas ela recebeu tanto daquela pessoa que estava ali com ela, gostava tanto dela, daquele jeito, entendeu? Aquela liberdade completa, amar por quem ela era. Eu olhei e falei, será que um dia eu vou ter alguém que goste de mim sem olhar para o que eu tenho, ou até mesmo quem eu sou, mas sou não aqui, mas aqui dentro, sabe? Me mexeu bastante comigo. Eu saí dali bem mal. Eu passei depois, fui botar minha cabeça no travesseiro, sempre conversei com Deus, pedi a Deus que eu encontrasse alguém em algum momento que olhasse para mim com aquele olhar que aquele cara olhou com tanto tesão para aquela menina, sabe? Com tanta vontade de ter ela na vida, para o resto da vida dele, sabe? E aí eu posso te dizer que isso passava às vezes pela minha cabeça. Quando que eu ia ter alguém para eu chamar de meu velho, meu marido, meu cara, meu príncipe, meu tarado, meu homem, meu macho, meu sei lá o quê. Mas parece que achou, né? Hoje eu posso dizer que eu achei. E foi bom que não foi no momento certo, porque hoje eu sei valorizar. Talvez se acontecesse naquela época, eu não valorizasse tanto como eu valorizo hoje, sabe? A maturidade te dá isso. Tem depoimentos de gente dizendo que se sentiu autorizado a existir porque você estava na televisão, né? Porque também tem essa coisa da pressão e tal, mas também muita gente se sentiu à vontade de ser, de existir, achar um lugar no mundo por conta da sua existência. Você tinha noção disso na época? Na hora que eu estava fazendo, não tinha noção nenhuma, mas eu sabia que eu acabava chegando com uma coisa de eu tentar falar a língua dos sinais, ou seja, eu falei de inclusão sem nunca ter me preparado para isso. Mas as letras das suas músicas falavam muito com a comunidade LGBTQIA+. A música Arco-Íris, o fato de eu me vestir quase como uma drag, não é que eu estimulava, mas eu acho que eu abria a possibilidade, ou uma porta, um armário, ou que seja, uma chance das pessoas falarem, seja quem você é, para você... Claro. Se você quer ser igual a mim, ou se você quer ser feliz, ou se você quer estar no meu mundinho também, eu te permito, eu aceito você do jeito que você é. E eu falava muito isso de aceitação. Eu acho que eu queria tanto que as pessoas me aceitassem do jeito que eu era, que eu sempre aceitei muitas pessoas do jeito que elas eram, seja com alguma deficiência, ou seja com alguma diferença, e diferença bacana. O que eu quero te dizer é que as pessoas, quando falam de diferença, as pessoas, mas todo mundo é igual. Eu não acho que seja todo mundo igual. E eu acho bacana essas diferenças, e eu fazia questão de mostrar isso, sabe? E eu concordo em grau e número e gênero no que você falou, eu só fico chocada quando eu vejo as pessoas, mesmo assim, me cobrando muito. Eu estou com 60 anos, gente. Eu sou uma velha. Apesar de usar a palavra velha, as pessoas levam para o lado feio, o lado ruim. E eu sei, eu sofro muito etarismo, eu sofro bastante coisas agora. Meus sofrimentos são outros. Essa cobrança de, ela tem ruga, ela não usa botox, ela não fez isso, olha o pescoço dela, olha o corpo dela, olha tudo isso. Então, eu sei disso tudo, mas o que eu quero dizer é que acho que as pessoas deviam largar um pouquinho, sabe? Afinal de contas, desde os meus 16 anos eu estou com a minha cara aí, desde os meus 20 anos eu estou na televisão, ou seja, são 40 anos de muita cobrança. Eu acho que as pessoas, eu sei que as pessoas, mas ela é pública, então sai da frente da televisão que a gente... Quem mandou ser famosa? Quem mandou ficar velha na frente da gente? A gente vai ficar falando sim. Eu só queria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de respeito. Só isso, acho que a palavra respeito é bacana. Eu acho que essa palavra respeito, eu acho que é bem definidora.